Rapaz, você sair do Brasil, não ter sido roubado no Brasil, vai ser roubado em Barcelona, é de lascar, né não? Mas estamos aqui vivos para contar a história. Hello everyone, Kia Guimarães com vocês e o tema do nosso vídeo hoje é dicas para se viajar sozinho. Vocês lembram que eu pedi lá no Instagram, Kia_Guimarães, num post específico para que vocês me escrevessem as dúvidas, os questionamentos de vocês. E também fiquei de contar para vocês o caso que aconteceu comigo, de que eu fui roubada em Barcelona durante uma viagem que eu estava viajando sozinha. Então a gente vai dividir esse vídeo em 5 tópicos diferentes, de acordo com as perguntas que vocês me fizeram lá. E eu espero que eu consiga responder tudo, porque eu vou tentar abordar o máximo de assuntos referentes a cada tópico. Então, direto ao assunto, sem enrolar muito, vamos lá começar. Primeira dica é informação. Gente, se você tá viajando só, e eu digo com a experiência de uma pessoa que já tá viajando pela Europa por 12 anos, né? Se você tá viajando sozinha, informação é tudo. Procure informação sobre o local que você vai ficar, sobre os programas que você vai fazer, sobre os transportes que você vai ter que pegar. Por exemplo, como é que eu chego do aeroporto para o centro da cidade ou para o hotel que eu vou ficar, especialmente se você está viajando low cost, assim, com uma quantidade mais reduzida de dinheiro, não quer gastar tanto. Então, pesquisar formas mais baratas de chegar. Para quem voa low cost, né, muitas vezes os voos param em aeroportos que são bastante longe do centro. Quando eu digo bastante, pode ser até mais de 1 hora de viagem para o centro da cidade. Então, assim, como é que é feito esse transporte, como é que você chega, é ter a informação na sua mão. Não deixe, não espere para se informar quando você chegar no local, principalmente se você não fala a língua do país, tá? Que entra também no quesito informação. Se você não fala a língua do país, procure já de antemão se informar de toda a programação que você quer fazer, a distância de um programa para o outro, para que você consiga organizar essa logística e fazer com que o seu tempo renda da melhor maneira possível. Tente aprender algumas expressões da língua. Por exemplo, eu não falo nada de francês, então quando eu fui para a França, pela primeira vez, fui sozinha, eu tentei aprender expressões básicas do francês, né? Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, gostaria de, coisas assim. Então, quando você começa a tentar falar da língua, que você vê que eles veem que você está tentando falar e não consegue, quando você muda para o inglês, principalmente se é um país que não é tão receptivo ao inglês, eles já entendem melhor, assim, já são mais compreensivos e já te ajudam melhor. Então, assim, toda a informação que você tiver vai ser útil, tá? Sobre a questão do medo de se perder. Algumas pessoas colocaram lá pra mim nos comentários: eu tenho medo de me perder. Quer dizer, se você tem essa informação, e eu também super recomendo, pelo menos recomendo muito aos meus clientes, como várias vezes eu já falei nos vídeos aqui no canal, se você tem um chip lá na Europa que você pode comprar, o roaming é aberto, você pode usar aquele chip que você comprou num determinado país, em todos os países, e ter pacote de dados, não tem mais como você se perder, porque ali você tem um GPS e fica fácil de se encontrar e se localizar. E se você já tivesse pré-informado antes da viagem, das coisas que você precisa fazer, menos possibilidade vai ter de você se perder, tá bem? Tiveram pessoas que disseram assim: eu tenho medo de que o local que eu alugue, o que eu reserve para ficar, seja um lugar diferente do que eu vi nas fotos. Então, a minha recomendação para você é: leia, seja se você for ficar Airbnb, hostel, hotel, leia os comentários, os testemunhos, as resenhas dos clientes que já se hospedaram. Porque normalmente o que é interessante que você saiba, principalmente se você está viajando sozinho, é se o ambiente é num bairro tranquilo, bem acessível, que tem coisas próximas, principalmente se é um caso do Airbnb, você vai querer ter um supermercado próximo, transporte próximo que você pode pegar fácil, que seja perto de pontos de interesse, se for melhor ainda, porque você perde menos tempo de estar pegando o transporte, se deslocando de um lado para o outro. Então tudo isso você pode ver
seja no site de reserva que você tiver, você pode ver as resenhas, você pode ver os comentários das pessoas que já se hospedaram ali e as informações do hotel que normalmente eles colocam, fica próximo a isso, fica próximo àquilo, a esse ponto turístico, aquele ponto turístico, é perto do transporte. As pessoas fazem comentários também, por exemplo, no caso de Airbnb, sobre os hosts, né, o dono do apartamento de que você alugou, como é o tratamento. Mulheres, se vocês quiserem ficar nesse caso de Airbnb, prefiram lugares que, se vocês forem ficar, por exemplo, tem gente que aluga o apartamento inteiro, né? Normalmente casais, quando vão, ou grupos de amigos, alugam o apartamento inteiro. Mas se você tá com menos grana para viajar e quer ficar só num quarto dentro do apartamento, procure de repente um host que seja mulher também, né? Porque eu já vi casos na internet de gente falando que ficou na casa de um host e o cara começou a dar em cima da menina e começou a forçar a barra. Então, e é uma situação chata que você até tem como denunciar para o Airbnb, mas não deixa de ser chato, ser constrangedor, te estraga o dia de viagem, enfim. Não deixa de ser uma situação chata e o mais que a gente pode evitar, a gente evita, tá? Dentro desse tópico ainda, algumas pessoas colocaram como saber se o local é realmente seguro, fazendo essas mesmas coisas que eu acabei de dizer para você. Se tem ponto de transporte próximo, porque, por exemplo, se você sai à noite, vai precisar pegar um transporte para voltar para casa, assim, se você não vai precisar andar muito, você pode procurar no Google Maps e ver a rua no Google Maps, assim, como é o visual da rua, para saber se é uma rua esquisita, enfim, para você ter mais ou menos uma noção de como é que é o local que você vai ficar. Outra coisa importante sobre esse tópico ainda é não tenha a síndrome do turista deslumbrado, que é assim que eu gosto de chamar. Aquele turista que chega e fica assim, ó, com cara de perdido, aquela cara de deslumbrado, assim, olhando ao redor, assim, viajando no cenário, tá? Porque tudo é muito bonito, tudo é muito grande, assim, é ótimo essa sensação de você poder andar livre, sem estar se preocupando com assalto, porque eu adoro andar a pé, quando eu tô lá ando muito e recomendo, ande muito, né? Só que aí tem turista que chega lá, principalmente os que vão em grupo, ou mesmo gente que viaja sozinho, que fica essa síndrome do turista deslumbrado. Ou também o turista perdido, né? Que é aquele que fica assim, todo mundo olha e sabe que é turista perdido. Porque fica assim, olhando pro tempo, se perdido, tentando se encontrar, porque não sabe onde é que tá. Ou seja, presa fácil. Eu gosto de dizer que na Europa você não vai ter uma pessoa te botando um revólver na cabeça, te abordando como aqui no Brasil, mas lá tem muito mão leve, nos transportes públicos, nas estações de trem, de autocarro, autobus, enfim, onde tem muito fluxo de gente, feiras de rua e tudo. Não fiquem, por exemplo, com a bolsa para trás, mochila, e fica assim olhando pro tempo, mesmo em lojas grandes, por exemplo, onde tem muito movimento de gente, hora de rush e tal, que você coloca a bolsa aqui pra trás ou coloca pro lado e fica aqui olhando as roupas passando e tudo. Gente, num movimento, eu já sei história de gente que perdeu o passaporte, dinheiro e tudo, por conta de uma situação dessa, dentro de uma loja, olhando roupa e tal, se distraiu e quando viu, a bolsa estava aberta e tinha perdido o passaporte e dinheiro. Se você tá perdido, né, não sabe onde é que tá, assim, tem uma postura, eu pelo menos gosto de fazer isso, eu tenho uma postura de como se eu fosse assim, a pessoa mais acostumada naquele local, parece assim, eu ando por lá como se eu tivesse assim, se eu passasse ali por lá todo dia, sabe? Faço cara de que é a coisa mais normal do mundo, por quê? Porque já me antecipo com as informações que eu preciso e se eu me perdi, preciso pegar alguma informação, faço questão de ter dados no meu telefone, lembrar sempre de bateria carregada e se alguém tiver um power bank para levar na bolsa, né, por se acaso, para pegar uma informação, aí se eu precisar procurar alguma coisa no mapa, informação, eu vou para um canto que eu vejo que é mais tranquilo, tem menos fluxo de gente, fico ali no cantinho, olho a minha informação, ou sento num banco, num parque, uma coisa assim que eu vejo que tá de boa, pego a informação que eu preciso e sigo, mas não fico perdido na rua, assim, tentando me orientar, porque a gente sabe que tem gente para tudo nesse mundo, né? Então a gente também não dá essa vacilada, tá? Vocês me perguntaram também onde é que é melhor ficar, principalmente para quem tá viajando sozinho, né? É melhor ficar no Airbnb, é melhor ficar em hostel, é melhor ficar em hotel, enfim. Gente, depende do perfil. Por exemplo, eu particularmente gosto muito da história do Airbnb,
mesmo que seja piso compartilhado, tá? Um apartamento compartilhado com outra pessoa. Nós brasileiros, assim, os brasileiros têm uma dificuldade com isso, acham que vão ficar esquisitos, que não vão ter privacidade e tal. Eu já tive a experiência de ficar em hostel, já tive a experiência de ficar em hotel, já tive a experiência de ficar em Airbnb, e assim, foi uma experiência legal. Por acaso, a experiência que eu tive de ficar em Airbnb foi em Lisboa e fiquei amiga da dona do apartamento. Até hoje somos amigas, temos contato e tudo. Então, assim, eu gosto dessa experiência de estar no apartamento, de ter a sensação de que eu estou morando naquele local, a experiência de ir no supermercado, de cozinhar em casa, sabe? Eu particularmente acho uma delícia, né? Com aqueles cuidados que eu já falei pra vocês antes desse vídeo. A questão do hostel, tem gente que tem uma má informação sobre hostel. Acha que se você ficar em hostel, obrigatoriamente você tem que ficar num quarto compartilhado com outras pessoas. Gente, hostel tem quarto privado na mesma. Tem um outro valor, óbvio, com um banheiro privado, quarto privado, que vai ser só pra você, como num hotel normal. Então, assim, é só procurar opções que você tenha essa privacidade. Caso você opte por ficar num quarto compartilhado para gastar o mínimo possível, aí realmente você vai precisar deixar suas coisas no locker, né, que é um armário lá que você deixa com cadeado, fechadinho, ou deixar tudo cuidado, né, trancado e tal, de forma que você tenha alguma segurança com as suas coisas, em especial se você está levando uma quantidade de dinheiro que fica na mala com você. E outros eletrônicos, né? Computador, câmeras ou coisas que são mais caras que você precisa ter cuidado com essa bagagem, tá? E o hotel, também o mesmo esquema, mesmo cuidado de deixar as coisas fechadinhas, né? O que você vai deixar dentro do quarto do hotel. Gosto de deixar a dica de nunca deixe o dinheiro todo que fica na sua mala, se você não vai deixar em cofre, deixe em lugares separados da sua bagagem, tá? A bagagem de mão deixa uma quantidade trancadinho, a mala maior, quantidade trancadinho, porque caso aconteça ainda de um furto, você ainda tinha uma outra quantidade de dinheiro numa outra parte da sua bagagem, tá? Então não deixa tudo sobrando ali. Próxima dica que me perguntaram: levar dinheiro ou cartão, quanto levar? Bem, essa pergunta pode ser respondida de duas maneiras. Quanto é que eu levo, por exemplo, por dia, na minha diária? Quando eu saio para aquele dia, quanto é que eu levo comigo? Porque óbvio que eu não vou levar todo o dinheiro que eu levei para a viagem e sair com ele todo dia, né? Eu deixo uma parte no hotel. Normalmente, quando eu saio para fazer uma programação normal, eu levo de 100 a 150 euros, porque eu calculo que se eu já vou comer dentro do Airbnb em casa e tal, ou se já incluiu o café da manhã, e eu tô levando lanche na mochila, que eu gosto de levar, tipo assim, um chocolate, às vezes um sanduíche, tal, alguma fruta e tal, que já dá uma enganada. Então eu gosto de levar comigo uns 100, 150 euros, aí eu tiro mais ou menos uns 15, 20 euros para alimentação, 25 se eu dissesse, não, hoje eu vou comer legal e tal, fazer uma boa refeição e tudo. E o resto vão ser entradas de atrações, transporte, alguma compra, souvenir que eu queira fazer. Eu sempre boto um pouco para mais, só se eu passar num lugar, por se acaso eu passar num lugar que eu disse, poxa, essa loja é muito bacana, tem muita coisa para comprar, para eu não ficar daquela, poxa, eu queria comprar aqui, mas não vou voltar aqui amanhã e não vou poder comprar só porque eu não trouxe o dinheiro. Aí eu levo uma a mais, só para garantir. Para a viagem inteira, depende da quantidade de dias que você vai ficar, do tipo de viagem que você vai fazer, né? O tipo de lugar onde você vai se hospedar, onde você gosta de comer, se você vai fazer compras, quais são as atrações que você vai visitar, né? Então, por exemplo, uma viagem de 15 dias, mais ou menos, eu gosto de dizer para os meus clientes, leve uma faixa de 1.000 euros. Mas isso pode dar para mais ou pode dar para menos, dependendo também do tipo de viagem. Próxima pergunta, a nossa quarta dica: quando você não fala a língua, como é que faz? Quando você não fala a língua, gente, já começa o problema da imigração, principalmente se você vai fazer imigração num lugar que não fala português, né? Se você vai fazer imigração em Portugal, por exemplo, ou Espanha, que a gente ainda desenrola aquele portunhol, né? Tente levar já daqui do Brasil uma carta, peça para algum amigo ou ver a forma de você fazer o pesquisa na internet, já uma cartinha dando as informações que normalmente se pergunta na imigração. O que é que você vai fazer ali, qual é o período que você vai ficar, onde é que você vai se hospedar, enfim, se você vai ficar na casa de alguém, se você vai ficar em hotel, qual é o motivo de você estar ali, enfim. Uma coisa simples que você possa mostrar. Se você não consegue falar a língua, ali você vai ter as informações. Eu normalmente, os meus clientes, quando não falam a língua, eu já preparo isso para eles,
porque aí eles já viajam, óbvio que vão viajar também com toda a documentação, todos os comprovantes, né, de passagens, de acomodação, de transportes e tudo, que porventura pode ser necessário. Eu quero gravar um vídeo só falando sobre essa documentação de imigração, tá? E outra coisa, se você tem internet, como eu falei pra vocês, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa história do roaming, que eu já falei em outros vídeos também. Se você tem dados no seu telefone e você não fala língua, você tem a vantagem ainda de ali, tendo dados no seu telefone, sem ficar dependendo de Wi-Fi, você pode usar quando você precisar o tradutor, né? Então, você tá num restaurante, quer pedir, ou quer entender o que é que tem ali no menu e tal, você tem como botar no Google Tradutor e aí já te facilita a vida. Nossa quinta e última dica de se viajar sozinho, que vocês também me perguntaram lá no Insta, foi que tipo de mala, que tipo de bagagem levar. Tem diferença se você tá viajando em grupo, se você tá viajando sozinho? Gente, pra mim não tem diferença. A bagagem que você tem que levar quando você viaja só é a bagagem que você pode carregar. Depende do que você gosta, se você prefere malas, se você prefere sacolas, se você prefere mochilão, assim, eu gosto de usar, não uso mala já faz um bom tempo, porque a mala em si já pesa muito, a não ser que você tenha dessas mais modernas, que são super leves. Eu recomendo, se você não tem mala pra levar, não compre aqui, deixe pra comprar uma mala lá, leve assim uma mala mais velha que você tem aqui, deixe pra comprar a mala lá, que lá a mala é muito mais barata e se a companhia aérea estragar com a sua mala, você não fica arrasado, entendeu? Então assim, leva a mala que você tem, que você consegue, você sabe que consegue carregar. Eu passei a viajar com uma sacola grande, assim, não é grande, é média, mas eu consigo fazer uma mala inteligente que dá pra eu viajar por 2 meses com essa sacola. É uma sacola que tem rodinhas e ela é aquela de lona, que pesa menos. Aí, além dela, eu levo a minha malinha de mão, né, de cabine, e uma mochila de viagem. Pronto. É isso que eu levo porque eu sei que é o que eu consigo carregar. Tem muitas situações lá que você vai ter que subir escada, que você vai ter que se deslocar de um local para o outro e você vai ter que levar isso tudo sozinha. Nem sempre vai ter elevador para você pegar, nem sempre vai ter escada rolante para você subir com essa bagagem. E mesmo assim, imagina, por exemplo, eu que viajo com a sacola, uma outra mala menor e a mochila. Quer dizer, já é difícil. Imagina para quem leva uma mala grande. Então, assim, viaje com aquilo que você sabe que você vai conseguir carregar. Enfim, gente, vocês devem estar curiosos para saber essa história do roubo de Barcelona, como foi que aconteceu. Antes de eu contar a história, por favor, já deixa aqui um like nesse vídeo pra mim, porque só eu passei pra consolar do roubo, né? Por favor, deixa o like aí. Deixou? Beleza, então vamos lá. Então, o que foi que aconteceu? Eu fui para Barcelona, foi a minha segunda viagem sozinha, nessa época eu ainda morava em Portugal, e eu fui para Barcelona porque, na verdade, a minha viagem era para ir para Maiorca. Então, eu voei de Portugal para Barcelona, para passar a noite em Barcelona e pegar o voo para Maiorca no dia seguinte, né? Cheguei lá sozinha e tudo, e tive que pegar o metrô para ir pro hotel que eu ia passar a noite, para viajar no dia seguinte. Dentro da estação de metrô, atenção, veio um funcionário do metrô e começou a pedir meu passaporte, pedir minha documentação, pedir o dinheiro que eu tinha na carteira para ver quanto é que tava, quanto era que tinha lá, começou a olhar meu passaporte. E eu, na hora, abri a carteira, né, para pegar o meu passaporte, que tava lá na época, eu viajava ainda com o passaporte dentro da bolsa, né? E dessa vez eu ainda viajo, tá? Mas eu sempre levo uma copiazinha também junto comigo. Aí coloquei o passaporte na mão dele, né? Ele perguntou, quanto dinheiro que você tem? E eu sem saber falar catalão, nem espanhol, na época eu falava. E entreguei pra ele o dinheiro. Na época, dentro da minha carteira, ainda tinha umas notas de real. Que, enfim, tava na minha carteira. E aí eu mostrei o dinheiro que eu tinha, os euros que eu tinha e o real que eu tinha. Ele perguntou, que dinheiro é esse? Aí eu digo, não, é real do Brasil, assim. Me lembrou, foi que eu falei, como foi que eu falei isso. Enfim, ele entendeu que era o dinheiro do outro local. E ele ficou vendo meu passaporte, daqui a pouco ele devolveu, e eu achando que era alguma coisa de fiscalização, de gente que tava ilegal, sei lá, de prostituição, qualquer coisa desse sentido. E eu não questionei, dei, né, minha documentação e o dinheiro que tava na minha carteira pra mostrar assim, não, tipo, eu tô trazendo dinheiro e tal, né. Eu não sabia que eu podia contestar isso, porque eu já tinha passado pela imigração, então ele não tinha que estar pedindo o meu dinheiro, né, o que era que eu tinha de dinheiro ali. E aí ele olhou, me deu o passaporte, quando eu virei pra guardar o passaporte, ele ficou ali, tipo, juntando o dinheiro que ele tava vendo, sei lá o que era do meu dinheiro. Sei que ele juntou tudo num bolo só, os reais com os euros, e depois ele me devolveu.
né? O que ele tinha pego, assim, que ele tinha pedido de mim, ele me devolveu, eu guardei tudo. Ele abriu, tipo assim, a catraca ou a portinha que tinha lá pra eu passar pra entrar no metrô sem pagar o ticket, como se ele estivesse me fazendo uma gentileza, né? E eu toda feliz, porque o cara me fazendo uma gentileza e tudo. Só que quando eu cheguei no hotel em Barcelona pra pagar o hotel que eu ia ficar, que eu tirei o dinheiro pra pagar, né? Que aí nessa hora tava junto com o real, com os euros que eu tinha, eu notei que tava faltando 100 euros. Quer dizer, ele tirou, enquanto eu tava guardando aqui, ele tirou os 100 euros, juntou o bolo todinho de dinheiro dos reais com os euros, pra parecer que não tinha faltado nada, e me deu tudo junto. Então eu, naquela agonia de mala, de documentação, de uma situação que eu não sabia lidar, peguei, coloquei tudo na bolsa e fui embora, né? E ele ainda com a gentileza de me deixar passar, eu fui embora, todo feliz. Mas quando eu cheguei no hotel, eu notei. Ou seja, situações que, se você tá viajando sozinho, esteja ligado, né? Se alguém for pedir, qual é o dinheiro que você tem na bolsa, conteste, evite e não dê, entendeu? E, enfim, se saia da situação. É bom que você fique alerta, né? Se você tá viajando sozinho, se você conhece alguém que tá viajando sozinho, para que não aconteça esse tipo de situação. E eram isso as dicas que eu tinha para dar para vocês sobre viajar sozinho, dividir um pouco da minha experiência, responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram. Se alguém tiver mais alguma dúvida que eu não respondi aqui, escreve aqui nos comentários, conta para mim qual foi a dica que você mais gostou. Não esquece do meu like e de compartilhar com alguém que vai precisar dessas informações que você sabe que tá indo viajar. A gente se vê no próximo vídeo, ou lá no Instagram, Kim_Guimarães, para mais dicas de viagem, ou também no Facebook, Quero Viajar à Europa. A gente se vê em breve. Beijo da Quinha.